agora eu tô aqui num momento muito especial, onde a gente vai aprender junto com duas profissionais desta área da gastronomia que encantam as pessoas, que são aquelas tables maravilhosas para os eventos. E não tem quem não goste. Portanto, trago para vocês a Betina Braga e Viviane Ribeiro para nós hoje. Meninas, são muito bem-vindas. Obrigada. Ao meu lado, a Vivi, de verde, de vermelho, a Betina. Acertei? Acertou. Tem muita coisa, tudo que tá aqui a gente gosta. Acho que é difícil achar quem não goste de tudo isso. Mas vocês montaram de uma maneira tão harmônica, tão saborosa, que dá vontade de experimentar tudo. Essa é a intenção de vocês. Exato. A comida tem que ser gostosa, mas a gente também precisa comer com os olhos. E eu já tô comendo. E eu acho que o pessoal de casa também, quando viu a imagem dessa table aqui. Fala para nós, dessa montagem, o que nós podemos colocar? O que vocês trouxeram como sugestão? Sim, quando a gente fala de tábua de frios, muito antes da estética, nós precisamos pensar em todos os itens que compõem uma tábua. E isso nós trazemos de um conceito do grazing food, que o grazing food é justamente a gente comer com as mãos de uma forma espalhada, onde as porções são feitas em pequenas quantidades, para que muito além de uma experiência gastronômica, a gente também tenha ali uma experiência social e sensorial. Agora, Betina, essa experiência sensorial, a pessoa pode fazer sem perceber, né? Simplesmente ela vai sentir. Agora, quando existe um estímulo dessa experiência, quando vocês convidam a pessoa a fazer a experiência, o paladar parece que recebe de maneira diferente. Exato. Concorda, Vivi? Concordo, e a nossa sugestão até aqui para vocês hoje era exatamente testar isso. Depois a Betina vai explicar um pouco mais com relação à harmonização, de qual queijo combina com qual charcutaria. E nessa experiência de combinação, a gente tem alguns itens que são colocados propositalmente na tábua. Para provocar. Exato. É isso, para provocar. Por exemplo, queijos intensos com charcutarias intensas, queijos médios com charcutarias médias. E aí a gente gostaria de convidar, eu não sei se você ou alguém gostaria Eu quero de convidar o PH. Gente, para quem me acompanha aqui no Mulher.com sabe meu desejo como mineira. Eu amo queijo, mas não posso experimentar. E aí eu convidei o PH para vir até aqui. Pode vir? Você tá com o microfone? Não, você vai ter que trazer. Pronto. Vamos Por favor, lá. fique aqui. Isso. Então, assim, como o PH falou lá da harmonização, da saliva, que você não cuidando, não tem a salivação, aqui na nossa montagem, a gente vai produzir muita saliva. A intenção é essa. Então, Nada de boca seca aqui. É um bom teste. E falando nos 5 sentidos sensoriais, que é o doce, o salgado, o amargo e o ácido. O azedo, o ácido. A gente tem um 5º sentido, que é o umami, que é aquele que dá água na boca. Então, se a gente faz a combinação correta, você vai ter essa explosão, que a gente chama de explosão de sabores, ou a gente vai ter uma coisa que você vai falar, gostoso, porque você é educado, e ok, você vai comer também. Não, às vezes é o que você falou, a pessoa vai passar pela experiência e não sabe. Mas quando a experiência ela é completa, isso fica mais gostoso. O umami, ele tá ligado ao glutamato. O glutamato artificial é aquele que a gente compra no supermercado. Tem o nomezinho aí. Mas a gente tem o glutamato natural, que ele tá presente aqui nos queijos mais maturados, num queijo parmesão, num queijo gorgonzola, e ele está presente também nas charcutarias mais maturadas, como o salame. De maneira natural, sem acréscimo. Natural, ele é um glutamato natural. Não monossódico, aquele que é industrializado. Exatamente. O umami, a origem dele é da proteína, né? Então, todos os alimentos ricos em proteína, ele contém aminoácido, e esse aminoácido natural, né, ele faz com que, quando ele em grande quantidade, como em queijos maturados ou charcutarias mais intensas, ele tem esse papel de realçar o sabor.
Então, tudo em uma tábua, ela tem que ter intenção. Né? Por mais que a gente olhe aqui a estética, a gente precisa pensar em cada produto que nós compomos a tábua, e existem produtos que eles precisam estar presentes, como por exemplo o queijo e as charcutarias, porque são eles os responsáveis por aquela conexão dos sabores. Então, quando a gente traz hoje, né, que a gente prepara uma tábua, nós precisamos pensar nos itens principais que compõem essa tábua, que aqui nós temos os queijos, nós temos as charcutarias, nós temos frutas secas e frescas e também as oleaginosas. E cada um destes produtos, ele tem o seu papel na composição de uma tábua de frios. Os queijos, por exemplo, eles são os responsáveis pela gordura, né? Por trazer aquela cremosidade e aquela intensidade. Então, hoje não existe uma tábua de frios sem a presença de um queijo. Já as charcutarias, elas complementam, né, de uma forma muito harmoniosa uma tábua de frios, justamente por elas ter muito presente essa questão do umami, que é esse quinto sabor. Já as frutas, quando a gente fala de frutas frescas, elas têm uma responsabilidade fundamental numa tábua de frios, que é trazer acidez e limpar o paladar, como por exemplo aqui nós temos a uva, que tem esse papel fundamental entre um petiscar e outro, nós degustarmos uma uva para poder fazer a limpeza do paladar. E temos também as frutas secas, que elas harmonizam muito bem com queijos mais intensos, porque elas têm um doçor mais intenso. Então isso faz também com que todos esses sabores se conectem. E aí nós estamos falando aqui não só, né, de sabores, mas nós também temos que pensar nas texturas. Quando nós temos hoje uma tábua de frios, nós pensamos em queijos mais rígidos, queijos mais macios, porque tudo isso tem, né, uma importância, né, sensorial na hora da degustação. E as oleaginosas, elas fazem muito bem esse papel, que além da gordura, que é muito importante, elas trazem também essa crocância. E isso faz com que a experiência no todo seja muito mais harmônica. Essas nozes e castanhas fica a gosto da pessoa, poderia ser qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Aqui nós trouxemos algumas opções. Você trouxe pistache, castanha de caju, noz e amêndoa. Amêndoa. Porque nós vamos propor aqui algumas combinações de harmonização com itens que a pessoa possa ter em casa, para que na hora que ela fizer a sua tábua de frios, ela possa arrasar, né? E aí no Natal, ela fazer com que a experiência da família seja realmente uma experiência inesquecível, né? Agora, dos queijos que você estava explicando, aí você tem 4 tipos de queijo. Sim. O primeiro seria o brie? Isso, então nós vamos começar aqui essa sugestão de harmonização e como a Vivi comentou, nós temos que pensar nas intensidades dos queijos. Então o brie hoje, ele é um queijo de mofo branco, ele é um queijo que tem uma leveza, ele é um queijo mais macio, né, com uma intensidade de gordura bem, né, média, e é um queijo mais suave. Então, o brie, a nossa sugestão de harmonização é com uma charcutaria mais suave. Porque se a gente colocar com uma charcutaria mais intensa, os sabores vão brigar e isso não vai acontecer de uma forma, né, que deixe uma experiência positiva. O nosso degustador pode, aliás, comentar. Ó. Vamos começar. É exatamente o que a Bettina acabou de comentar, que é o salame com queijo brie. Tá. E aí você vai dizer pra gente qual o sabor que veio primeiro ou que você consegue perceber? Percebo que o salame ele predomina. Ele tira todo o gosto do queijo brie. Exatamente. Então é um queijo suave com uma charcutaria intensa. Então ele vai matar o sabor. E aí você não percebe o brie. Ou seja, o brie, ele fica só um coadjuvante. Exato. Se perde, né? A experiência, ela tem que, por isso que a gente tem que pensar nas intensidades, para que justamente a experiência ela seja completa. Porque os sabores, quando existe uma harmonização perfeita, os sabores se complementam na boca e nenhum prevalece. No caso, nós fizemos de forma proposital uma experiência, neste momento,
não, né, adequada para que ele consiga entender, né, que realmente quando você degusta um produto que ele não tem a intenção, né, de harmonizar perfeitamente, vai acontecer isso, né, que um sabor vai prevalecer ao outro. Ou seja, se não tivesse o brie, ele ia sentir o sabor do salame do mesmo jeito. Exatamente. Diferentemente da segunda proposta, que daqui um pouquinho a gente vai, né, propor para o PC. Mas, por enquanto, PH. nós vamos... PH, desculpa. Nós vamos continuar aqui com o brie, né? Com a sugestão de harmonização do brie. E nós vamos trazer uma charcutaria mais suave, que aqui nós temos o presunto cru ou presunto parma. E aí, para harmonizar, né, com uma fruta, a nossa sugestão é o morango, porque o morango é uma fruta que não tem um doçor, né? Ele é uma fruta mais ácida, e que vai realmente ter esse papel de, né, de trazer essa conexão entre o brie e o presunto parma. E a sugestão das nuts, nós vamos trazer aqui o pistache, porque o pistache, ele é uma castanha mais suave, né? Ele é uma oleaginosa mais suave, de sabor mais suave. Então, essa aqui seria a primeira sugestão de harmonização para intensidade leve. Mas nós vamos só fazer essa experiência daqui a pouquinho, depois do intervalo. Enquanto isso, como chama o mami? Mami. Enquanto isso, o mami do PH tá deixando ele salivando aqui, é isso que a gente quer. Então nós vamos pro nosso intervalo e a gente volta já. Elaine, como eu prometi, a sua pergunta já foi feita ao profissional da odontologia que está conosco hoje, o Paulo Henrique, e ele disse o seguinte, quer dizer, na verdade ele vai dizer agora, porque a pergunta é, quem faz implante dentário, de quanto em quanto tempo precisa fazer a limpeza? O ideal, Rita, é que ela faça pelo menos uma vez por ano, que ela compareça ao dentista, que ele faça a limpeza, um reaperto, uma radiografia e acompanhe, né, esse implante para que ele não desenvolva nenhum tipo de doença gengival por baixo dele. Ou uma perda óssea, alguma coisa. Isso Perfeito. mesmo. Mas a gente tá aqui com muito carinho com o nosso experimentador oficial das tábuas de frios de hoje, da Table For You, que é a marca de vocês, mas que traz uma harmonização, traz uma sugestão deliciosa de experiências. Porque não é para alimentar, é para a pessoa, claro, alimentar é uma coisa natural, mas ela vai fazer experiências, como vocês estão sugerindo aqui. Exatamente. E você estava comentando do que vem agora, deixei para esse momento para ele experimentar. O que você vai fazer? Isso, aí nós vamos dar continuidade, então, na sugestão de harmonização. Nós começamos aqui por um queijo mais suave e agora nós vamos na sequência com um queijo, né? A próxima intensidade seria o queijo Gouda, que todo mundo conhece. Ele é um queijo mais amanteigado, ele tem notas defumadas, então é um queijo que harmoniza muito bem com uma charcutaria também defumada, porém de sabor suave. E aqui a nossa sugestão é um peito de frango defumado, um peito de peru defumado, vai harmonizar muito bem. Como fruta, a sugestão aqui nós trouxemos o damasco, porque o damasco, ele é uma fruta seca que tem um doçor médio e vai complementar aqui esses sabores. E a castanha que nós sugerimos vai ser a castanha de caju, porque ela já é, né, um pouco mais intensa comparado aqui com o pistache. Então fica uma harmonização bem bacana. Na sequência, um queijo que tem muitas pessoas que amam, né, e outras que não gostam tanto por conta da sua intensidade, que é o queijo azul, né, o antigo gorgonzola que a gente chamava. Mas tem muita gente que tem restrição com ele, mas é uma restrição de visão. A pessoa olha e não gosta do que vê. De ser homofo. Então, mas a pessoa nem experimenta, mas ela fala, não gosto. Exatamente. E o gorgonzola, da mesma forma que o brie, são queijos que possuem o mofo de forma natural. Aqui são bactérias que nós podemos consumir e devemos. O processo então, o brie não precisa descascar? Não precisa descascar, porque o processo do queijo ficar em maturação é justamente para eliminar todas as bactérias que são
que fazem mal para o nosso organismo e que prevaleçam apenas as bactérias que nós podemos consumir. Então, queijos de mofo não precisam ser cascados. A gente come da forma original do queijo. Ok. E aí, dando sequência, então, a sugestão para o gorgonzola vai ser uma charcutaria, né, um pouco mais intensa. Então, aqui nós trouxemos o lombo defumado. E como fruta, nós trouxemos aqui como sugestão a cereja, que agora nessa época do Natal, né, a gente adora, é uma delícia, é uma fruta que já tem aí um doçor mais intenso. E também nós temos aqui as castanhas, a sugestão é as nozes, que já é uma nuts aqui que tem um sabor que prevalece, né, um sabor mais marcante. E aí, para fechar, nós vamos harmonizar aqui uma sugestão com um queijo mais intenso, que é o parmesão. Né? O parmesão é um queijo com umami bem presente, né? Dado aqui todo o processo de maturação dele, que precisa de ser no mínimo de 6 meses. A sugestão é o salame italiano. E como fruta, nós iremos sugerir aqui a tâmara, que também harmoniza muito bem com gorgonzola, dado o alto teor, né, de açúcar, doçor bem prevalente. E aqui nós vamos sugerir como castanha as amêndoas defumadas, que também tem essa presença, né, muito marcante, é uma gordura bem marcante. E agora, né, nós vamos dar sequência na nossa experiência. E aí, com o nosso modelo, né? O que você acha que agora ele vai fazer? As gustativas prontas. Aqui... O mami já tá deixando o paladar aguçado aqui. Aí esse é um parmesão, que é um queijo mais maturado, com o salame, que também... Aí você que vai nos dizer se tem a combinação lhe agrada, se aparecem os dois sabores, a combinação, o que Aparece você... bem os dois sabores. Dá para perceber a consistência, tudo. Exato. Bem diferente. É justamente isso, né? Porque como harmoniza bem e o parmesão é um queijo mais intenso e o salame também é uma charcutaria com mais condimento e mais salgada, então os sabores se complementam na boca. Diferente da experiência anterior, que foi o brie com o salame, que o salame prevaleceu. Exato. E agora uma outra sugestão, a gente vai dar para você provar, porém antes a gente tem a uva, que ela faz parte da composição da tábua e não é à toa, é proposital. Então, porque... quando nós encontramos as uvas nas tábuas, é para limpar o paladar, que foi o que você falou no bloco anterior. Exatamente. Então, agora entre uma e outra, então eu vou comer uma charcutaria com queijo, a sugestão é que coma uma uva para limpar o paladar e aí você vai sentir mais o sabor do próximo que você vai experimentar. Então, precisa ser só uva verde ou pode ser qualquer outro tipo de uva? Pode ser a outra, mas eu acho que a uva verde, visualmente, porque nós estamos falando aqui de sabor, de usar os sentidos. Então, acho que a visão, visualmente fica melhor a uva verde. Entendi. Mas usamos sim a outra, mas a verde é melhor. E tem uma questão também que a uva verde... Vou limpar meu paladar também, tá? Essa você pode ficar à vontade, né? Sem restrições. Essa que eu posso. A uva verde, normalmente, ela é um pouco mais ácida que as uvas rosadas. Então, nós temos uvas sem semente também, né, rosadas, porém, elas são mais doces. Então, como elas são mais doces, elas não fazem essa função tão bem de limpar o paladar. Então, a verde, ela acaba sendo mais adequada por conta disso. Aí pode ficar à vontade agora, já comeu a uva para limpar o paladar. Então, esse daqui é o gorgonzola com... Tâmaras. Com tâmaras. E é uma experiência bem inusitada quando nós falamos de harmonizar o gorgonzola com a tâmara. Né? Normalmente a gente vê tâmara com morango, né? Tâmara com outras opções, com cream cheese. Tanto que aqui na nossa tábua, um dos nossos canapés é justamente a tâmara com um creme de gorgonzola e nozes, que está aqui dentro da harmonização que nós sugerimos. Porque realmente... Segura, aí... Aí, olha. Então, dentro da tâmara, vocês colocaram o gorgonzola e um creme de gorgonzola e um pedacinho da nozes. Um pedacinho de Isso. nozes, tá. Perfeito. E aí... Excelente. Casou muito bem. Exatamente. Né? São os dois extremos, né?
um doce e um bem salgado, porém, na combinação ficou perfeito. Você percebe o sabor Isso, dos dois. dosa bem. Tô até salivando. Ó o mami. Essa é a intenção. Aguçando aí o paladar. Agora, Obrigada. numa tábua como essa, você demonstrou, vou pedir ao Gui que mostre novamente todas as combinações ali individualmente, cada queijo tem a sua combinação, a sua sugestão. Claro que poderia ter algo parecido, ali as meninas teriam outras sugestões, essas não são as únicas, mas aqui nós temos uma tábua totalmente pronta. E é o que as pessoas gostariam de servir, mas elas não sabem o que colocar numa tábua como essa. Como nós temos pouco tempo, o que vocês sugerem? Esses 4 queijos já poderiam compor e agradar vários paladares? Isso que a gente precisa pensar sempre nas intensidades. Então, pelo menos 3 tipos de queijo. Um queijo suave, um queijo de intensidade média e um queijo de intensidade mais intensa. Entre os suaves pode ser o brie, pode ser um Minas padrão. O camembert? O camembert já vai para o pro médio. médio? Tá. Porque a diferença do camembert para o brie é o tempo de maturação e o camembert acaba sendo mais intenso. E aí o camembert seria uma sugestão para um queijo médio e o mais intenso, que aí tem o parmesão e vários outros queijos aqui, como o próprio gorgonzola. O gorgonzola, enfim. Então, pelo menos 3 tipos de queijo. Da mesma forma, 3 tipos de charcutaria, sendo também uma suave, uma média, uma intensa. Frutas, sempre temos que ter a uva, porque agora vocês já sabem da intenção da uva de limpar o paladar. E aí, 2 tipos de uva. As nuts são sempre opcional, mas ela traz essa questão da crocância. E isso é importante entre a harmonização sensorial, a gente ter vários tipos de texturas. E acho que um complemento muito gostoso sempre é um cracker, uma torradinha, um pão, enfim. Porque isso faz com que a experiência realmente ali na hora de você degustar, você tenha sempre, né, algo para apoiar. Então, pensando nessas sugestões, a sua tábua vai estar bem montada. Aqui, nós já estamos encerrando o programa, mas deixamos aí um start na sua ideia de preparar esta mesa para receber antes da ceia, antes de tudo. Sabe, com aquele vinho gostoso? Aí são outras harmonizações que as meninas vão voltar para também nos ensinar a fazer estas harmonizações, esses sabores e essa vontade de experimentar. E é um tema bem interessante que a gente pode voltar para falar, que é a harmonização com os vinhos. E esse eu gosto bastante. Ah, que delícia! Olha, nós já disponibilizamos aí o Instagram, a Table, underline ou é ponto? É underline. Underline. Então é Table, underline for you. Ah, é for you, porque o you está abreviado só no Y. Isso. E tem aí também o WhatsApp, qualquer dúvida é só ligar. PH, valeu a experiência? Valeu a experiência. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Betina, Vivi, obrigada por vocês terem aqui. Eu vou com uma cereja, morrendo de vontade de experimentar os queijos, mas eu fico por aqui. Amanhã tem mais Mulher.com.